professor Marconi, ética e moral são palavras que significam em suas origens a mesma coisa, pois dizem respeito ao modo como os indivíduos devem agir em relação ao próximo. No entanto, elas podem ser diferenciadas entre si. Qual seria essa diferença? Bom, Luiz, é uma questão de uma natureza filosófica e que nos coloca em face de duas categorias essenciais da filosofia moral, que é, primeiramente, a noção de ética. A ética vem do grego ethos. Os gregos designavam de ethos como a morada do homem, é aquilo do interior do qual nós encontraríamos abrigo e proteção. O ethos é a condição essencial para a vida da sociedade. E eles definiam o ethos com eta e com epsilon, ou seja, com uma vogal alta ou vogal baixa, como se diz, né? O ethos com eta seria costume, o ethos com epsilon seria caráter. De modo que a ética é a conjunção entre os costumes e o caráter, entre aquilo que é da ordem da sociedade, né? Os valores que compartilhamos, por exemplo, as leis, né, as quais seguimos, aquilo que, portanto, diz respeito à esfera da intersubjetividade, o mundo no interior do qual nos encontramos. A sociedade é regida, portanto, por essas leis que definem os costumes, mas, ao mesmo tempo, o ethos implica em caráter, em disposição do sujeito, seria as características particulares que determinam o modo como agimos. Então, há dois eixos fundamentais que definem essa morada, que nos dá abrigo e proteção, que é a dimensão, diria assim, coletiva, intersubjetiva, e a dimensão singular, particular ou subjetiva. Dessas duas junções forma-se, então, essa que seria a construção, né? Que lá encontramos o abrigo que tanto almejamos para viver em sociedade. O ethos, em Aristóteles, por exemplo, é produto da deliberação e do discernimento. Nós precisamos ter uma clareza acerca do bem e do mal, e precisamos então ter a deliberação, significa agir no sentido de realizar o bem e tentar escapar do mal. A forma pela qual, então, nós podemos construir esse ethos é a ação, a praxis. O homem é bom praticando boas ações. De nada adianta saber o que é justiça se eu não estou disposto a ser justo. O homem é justo praticando ações justas, dizia Aristóteles. Qual é, então, a virtude que nos permite agir no sentido de realizar o bem, que é a daimonia, a felicidade? Pode falar. É a temperança, é a prudência, é a moderação, é a busca do justo meio. É isso que define a daimonia enquanto sabedoria, ou fônesis, que é o que eles chamam, por exemplo, a felicidade, né? Nada tem a ver com prazer, satisfação e contentamento, diria assim, sensorial. A felicidade é outro nome que damos à sabedoria. E sabedoria é essa capacidade de agir moderadamente, com prudência, de exercer sempre a temperança, encontrar o justo meio, evitar os excessos, né? Então, assim, é a formação, portanto, do caráter, né, que nos define enquanto sujeitos morais, e a adequação nossa aos costumes da polis, né, que, da mesma forma, caracterizam a nossa condição de cidadãos. Então, nós devemos aliar aquilo que é da ordem das disposições pessoais, aquilo que é da ordem das convenções sociais. Essa plena junção é que forma o ethos, de onde surge, né, a ética. Da mesma forma, o termo ethos, né, foi transposto do latim e designado de mores, de onde surge o termo moral. No sentido, eu diria assim, etimológico, mores, da mesma forma, né, designa aquilo que é da ordem do caráter e dos costumes. Então, ethos e mores, de onde vem ética e moral, tem de fato
a mesma origem, ou está a serviço, né, do mesmo propósito, ou estão a serviço do mesmo propósito. Então, de fato, ambos dizem respeito à maneira como eu ajo em relação ao próximo. A moral, portanto, é um dispositivo ou um conjunto de regras, normas, valores, né, e princípios que orientam a nossa ação no mundo e definem a maneira como eu interajo com o próximo, como eu me constituo como sujeito social, né, diz respeito à formação do caráter e a orientação, portanto, também da conduta. E é por isso, então, né, que ambas as categorias, né, as noções, em sua origem, se assemelham. Porém, pouco a pouco, a ética passou a ser o que muitos chamavam de ciência da moral. A ética tornou-se um campo de reflexão. Ela passou a constituir uma série de teorias, né, de postulados que tentavam dar conta da moral. Se a moral, como eu falei, é um conjunto de regras, normas, valores e princípios que orientam a conduta humana, a moral tem a ver com a ação. A ética, né, tem a ver com a reflexão. Então eu penso sobre a moral fazendo ética. A ética seria uma disciplina, e hoje ela é, né, nas universidades temos ética aplicada, bioética, né, que refletem sobre a moral. Por que a moral existe? De onde ela vem? Ela é produto da natureza ou da cultura? Né? Por que os homens precisam agir moralmente? O que significa uma ação moral exemplar? Por que é preciso, mesmo sabendo o valor, né, do bem, né, fugir, escapar, tentar jamais cometer o mal? Qual é a importância da justiça na construção da sociabilidade? Essas questões dizem respeito à ética. Então, há uma diferença sim hoje, porque a ética tornou-se justamente essa disciplina aplicada, no campo de reflexão, né? Ela é, se uma forma de a gente pensar sobre a moral, ainda que haja, preciso destacar isso, éticas que têm uma dimensão moral. Por quê? Eu falo da ética aplicada, a ética profissional, a deontologia. É a partir do século XIX que começa a haver essa diferenciação, que a ética ganha uma espécie de autonomia em relação à moral, tornando-se também, por isso, também um campo de reflexão. Mas há as questões assim, que são inquietantes em relação à ética, enquanto reflexão, né, sobre a moral. Por exemplo, por que mesmo sabendo que é o bem, às vezes procuramos o mal? Nós praticamos o mal por fraqueza da vontade ou por impotência da razão? De onde vem nossa disposição para agir moralmente? Da razão ou das emoções? As emoções são um estorvo, um obstáculo à prática da boa ação, ou ao contrário, sem emoção não há conduta moral possível? O que significa praticar o mal no mundo governado por um Deus bom? Porque mesmo sabendo então o que é certo, às vezes agimos ou procuramos o errado. É possível, né, praticar o mal a serviço de um bem. Às vezes o mal é bom e o bem cruel, como na música do Caetano Veloso. Enfim, de onde surgem esses valores que criam em nós embaraços e dilemas? Porque mesmo tendo convicção acerca de que algo deve ser feito, agimos diferentemente. Nossa época é mais propícia a uma moral casuística, pragmática, ou ao contrário, podemos ainda recorrer a princípios universais. Como resolver certos dilemas diante dos quais nós nos encontramos no dia a dia? É com discernimento? É porque seguimos os princípios da razão? Ou ao contrário, porque somos seres movidos por sensações? O que nos faz seguir uma regra? É o princípio internalizado? É a lei que a razão impõe a nós mesmos? Ou é o medo de sofrer sanções, punições, represálias? Dizia Nelson Rodrigues, a melhor forma de consciência moral é o medo da polícia.
sem o medo, tornar-nos-íamos de fato sujeitos morais? Estaremos aptos a agir sempre com base em nossas convicções? Ora, somos todos seres racionais, dizia Kant. Mas porque, mesmo em sendo racionais, continuamos a negar, a seguir os princípios, os postulados da razão? Se fôssemos todos sujeitos que agissem, de acordo com o que a razão preconiza, o mundo não seria tal como ele é hoje, ainda imerso em tragédias, na barbárie, no despotismo, no totalitarismo, no preconceito, na discriminação. É que a razão, de fato, é esse guia a nos orientar. Ou ao contrário, nós agimos porque somos seres sencientes, dotados de emoções, de paixões. São elas que nos animam em nossa ação, nossa conduta moral. Não há razão sem paixão. A razão é uma forma de paixão esclarecida. Por isso, é muito mais importante analisar o peso das emoções, da conduta moral do sujeito, do que essa racionalidade, porque a razão é um evento recente, eu diria assim. Os homens do Neolítico não recorriam à razão para interagir com o outro. A razão é uma descoberta, eu diria assim, uma conquista recente da nossa história natural. Antes nós nos guiávamos, e ainda hoje isso acontece, por impulsos e inclinações, por experiências sensoriais, por desejos e apetites, e ainda mais por emoções lancinantes. O contrário de uma emoção não é a razão, é uma emoção contrária. Então é esse entrechoque de sensações que define a nossa conduta moral, o alcance das nossas ações e a natureza do nosso comportamento.